Estamos de volta. Tive que sair. Eu abri uma live, eu tive que sair, mas deu tudo certo. E vamos continuar o que a gente estava falando. A gente estava lendo Isaías 61, né? Então, Isaías, o que ele fez? Ele deixou uma profecia sobre algo que iria se cumprir no tempo de Jesus. E Jesus, ele lê essa profecia perante todo mundo, na frente de todo mundo. E o que isso chama a minha atenção? E vou mostrar para vocês, porque é muito claro, em Isaías 61, como a gente leu, a Bíblia diz, para anunciar o ano aceitável do Senhor e o ano da vingança, né? E o que é o ano da vingança? É o juízo, é o ano da vingança, é o ano da condenação, essa é a realidade. Então Isaías profetizou isso, só que quando Jesus ele pega a palavra e a escritura, ele chega na parte de proclamar o ano da graça, o ano aceitável do Senhor, e ele para de falar, ele não continua falando o ano da vingança. Então o que isso tem a ver? O que isso revela? Jesus ele veio para a terra para anunciar a graça de Deus. E por que esse é um negócio que muitas das pessoas estão falhando? As pessoas elas estão constantemente anunciando a ira de Deus e a vingança de Deus, e não é o tempo da gente anunciar a ira e a vingança. Pô, Pedro, mas vai acontecer a ira de Deus, o ano da vingança, vai realmente acontecer. E esse tempo vai ser um tempo muito pesado, vai ser um tempo muito triste. Porém, vai ser um tempo vai ser um tempo da gente se alegrar, porque a gente vai estar junto com Deus. Mas o que a gente precisa entender? Jesus, ele pegou, ele fechou o livro e devolveu ao mestre da sinagoga. Isso revela o quê? Jesus, ele veio para anunciar graça. Eu gostaria muito que você entendesse isso e a partir de hoje você ensinasse a Bíblia para os outros, não com base na vingança, não com base na ira de Deus, mas com base na graça de Deus. Pedrão, mas a gente precisa ensinar que Deus é amor, mas também é justiça. Sim, a justiça de Deus ela foi manifestada na cruz. E a criação, e Deus revela a criação, a sua bondade. E é isso que eu quero falar com você. Nós somos chamados a proclamar a bondade e o amor de Deus. Existem muitos pregadores que eles pegam a Bíblia e eles começam a bater o dedo e falam assim, você vai para o inferno, você tem que aceitar Jesus. E por que isso é algo que é errado? Porque, eu vou te dar um exemplo, a gente vai ler a história de Zaqueu. Jesus nunca falou assim para Zaqueu, você vai para o inferno porque você está roubando. Jesus olhou Zaqueu numa árvore e falou assim, Zaqueu, bora, vamos lá na sua casa. Jesus nem falou para Zaqueu vender e entregar para os pobres, mas Zaqueu olhou para Jesus e falou assim, eu vou doar, eu vou dar tudo para os pobres aquilo que eu roubei. O que é a graça de Deus? A graça de Deus ela se manifesta na minha e na sua vida por meio da bondade do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 1 diz o seguinte, não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Bom dia, GD Almeida. Bom dia, rapaziada toda aí. Tá presente, Demitri, B. Lobo, o Lucas, Emanuele, PCzinho. Bom dia, bom dia. Então, o que eu quero que você entenda? Aprenda a partir de hoje que a justiça de Deus ela foi manifestada em Cristo e o ano aceitável de Deus é o ano que a gente está vivendo. Eu e você, nós temos um chamado para anunciar a graça, para anunciar a bondade de Deus. E a bondade de Deus ela deve ser conhecida no mundo inteiro. Pedrão, você está falando que um cara que fez mal para uma nação, para uma humanidade, se ele se render a Jesus, Jesus vai perdoar ele? Sim. Sim. Mas você sabia que vai chegar um tempo que quem fez o mal não vai mais ter perdão? Porque vai chegar um tempo que vai acabar a graça de Deus. Vai chegar um tempo que vai acabar a graça de Deus. E Deus, ele é justo. Então, esse tempo da vingança que a gente está lendo, que a gente leu em Isaías, ele tem que chegar. Só que um dia esse tempo vai chegar, mas não é agora que esse tempo chegará. Não é o tempo que a gente vive hoje, é o tempo da vingança de Deus. Então tem gente falando, pregando o tempo inteiro da vingança de Deus, sendo que não é o tempo. E aí essas pessoas afastam mais os outros do que aproximam realmente aqueles que Deus quer que sejam aproximados. Vamos todo mundo ser cheio do Espírito de Deus, ser cheio do amor de Deus. Chegou na parte e para anunciar o ano da graça.
Aí estava lá escrito, e o dia da vingança. Mas Jesus não continuou e fechou o livro. Fechar o livro indica o quê? Essa é a mensagem principal. Eu vim para anunciar a graça, eu vim para anunciar a bondade de Deus. Qualquer um que se arrependesse, Jesus tratava com misericórdia. Mas qualquer um obstinado de coração, Jesus tratava da mesma maneira. É só olhar os fariseus. Aí às vezes eu falo de pecado aqui na rede social, às vezes eu falo para os outros, cara, Jesus venceu seu pecado foi na cruz. Aí sempre tem um fariseu, não, mas tem que se negar a si mesmo, mas tem que tarará, e o pecado isso, e o pecado aquilo. Eu já falei, eu vou repetir, quanto mais foco você dá para uma vida de pecado, mais difícil vai ser você vencer ele. As pessoas, elas estão constantemente querendo olhar para o pecado e falando, cara, não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer. Ao invés de mudar a mentalidade e entender que não preciso mais fazer. Jesus chegou no... Meu Deus, eu amo essa passagem. Jesus chegou no jovem rico. O Tavares aí, depois eu vou te responder lá, irmão. Jesus chegou no... Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Jesus chegou no jovem rico. E aí o jovem rico perguntou assim, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou, segue todos os mandamentos. Jesus já sabia, já tinha certeza do coração do jovem rico. Segue todos os mandamentos. Aí o jovem rico falou assim, cara, eu já estou seguindo tudo. Aí Jesus então pega lá, vende tudo que você tem e dá para os pobres. O que aconteceu? O jovem rico falou, não vou fazer isso. Posso te falar uma coisa? Com muito cuidado que eu te falo isso, mas uma vida debaixo da lei, ela produz orgulho. E orgulho te afasta de Deus. Você sabia que a lei que Deus deu ao povo, na verdade deu porque o povo queria aquilo ali. O tempo inteiro Deus queria viver uma vida de relacionamento com o seu povo. Que não precisasse de coisas escritas para o povo saber o que é o certo, o que é o errado. Por isso que quando a gente lê a palavra, lê os profetas Ezequiel, Jeremias, eles profetizam sobre a nova aliança. Que é o quê? Uma vida a qual o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, e ele nos direciona. É a vida que a gente vive hoje. Aí o jovem rico, ele pegou e falou assim, cara, eu sigo todos os mandamentos. Eu sou o cara. Mas ele falhou no mais importante, um coração generoso. Então não é que Deus não quer que você viva uma vida letrado debaixo da lei, mas Deus quer que você viva uma vida debaixo do Espírito. Ele quer que você seja tão direcionado pelo Espírito que você passe a ser uma boa pessoa. Cara, a Bíblia diz para eu não matar, então, meu Deus do céu, eu não vou matar. Não é isso. Se aproxime de Jesus e automaticamente a vontade dele passa a ser a sua vontade. Por isso eu vou fazer live e eu vou ter que falar sobre isso. O pecado, nós somos 100% perdoados. Isso não te dá liberdade para você pecar, muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós somos escravos de Deus, escravos da justiça. Quando você tem noção que você é escravo de Cristo, você não quer mais ser escravo do pecado. Você não quer mais servir ao pecado. Então, cara, eu sempre vou falar, não, Deus perdoou o seu pecado. Aí vai vir uma pessoa e vai falar, cara, você precisa se negar, você precisa disso, precisa daquilo outro. Quanto mais você aponta para a sua carnalidade e para a sua capacidade, mais você vai anular o poder de Deus, que perdoa os pecados de verdade. A vitória sobre o pecado é uma ação sobrenatural, não é uma ação natural. Não é você falar assim, não, eu não vou fazer isso e ponto final. Não, mas é você olhar para Cristo e ter a dimensão de que Ele te perdoou, que Ele te ama e Ele te dá vitória. Te faz triunfar sobre o pecado, sobre uma vida pecaminosa. E não é mais eu não posso fazer, mas se torna agora um eu não quero mais fazer isso. Então que a sua mensagem, a minha mensagem, ela venha ser uma mensagem que encoraje o povo a se aproximar de Jesus. E não uma mensagem que aponte para a vingança de Deus, porque o tempo da vingança de Deus ainda não chegou. A gente está no tempo da graça e deve ser falado sobre a graça. Não, mas a gente tem que falar da vingança de Deus que vai vir. Se o próprio Jesus, ele deixou claro, ele falou do ano aceitável de Deus, ele fechou o livro, por que eu e você a gente tem que ficar falando o tempo inteiro de algo que ainda não é o tempo para ser falado? O que mais vai produzir corações rendidos? O que mais vai fazer com que as pessoas entreguem suas vidas a Jesus? É a graça, velho.
Eu estou pensando, Saulo, em fazer live aí todo dia. Estou pensando, não dou certeza disso, tá? Mas é muito profundo, é muita coisa para falar. E eu estou numa fase que eu preciso colocar essas coisas para fora, eu preciso ensinar. Que a revelação ela está pegando fogo no meu coração. Então, entenda uma coisa, grande parte dos filhos de Deus estão anunciando o ano da vingança ao invés do ano da bondade de Deus. Grande parte dos filhos de Deus estão falando sobre o ano da vingança. Vamos falar da graça. Vamos falar do amor. Aí você levanta um irmão e fala assim, não, mas Deus é justiça também. Sim, a justiça de Deus ela é diferente da justiça humana. A sua justiça e a minha justiça é pegar os outros na porrada. É ou não é? A nossa justiça é resolver no soco. É achar que ele fez um mal comigo, eu tenho que ir lá e dar um soco nele. Essa é a justiça humana. E tem gente que está querendo pegar a justiça humana e colocar em Deus e falar assim, Deus vai agir assim, ele vai queimar aqueles que fazem mal. Você já parou para pensar que Deus morreu por todo mundo? Jesus morreu por todo mundo? Saulo, ele matava os cristãos. Por que a vingança de Deus não pegou Saulo e não fulminou Saulo? Que era Saulo, depois virou Paulo. Mas Deus aparece no meio do caminho para Saulo, ele fica cego e ele revela, ele conhece a graça de Deus. Aí quem é a primeira pessoa a falar de Jesus, de falar de Deus e começar a ensinar sobre a Bíblia para Paulo? Ananias. Sabe o que significa a palavra Ananias? O nome dele? Graça de Deus. Isso é muito profundo. Por que é muito profundo? Saulo, ele foi cego, ele viu Jesus, ele foi para um lugar e ficou 3 dias cego, até que chegou um homem, tocou nele e começou a ensinar sobre a Bíblia para ele. Esse nome era Ananias, o significado do nome Ananias é a graça de Deus. O que vai produzir cura na sua vida? Você que está passando por enfermidade, pelo pecado, você que está passando por uma vida de vício e de escravidão. O que vai produzir cura sobre a vossa vida, sobre a sua vida é a graça de Deus. É o Ananias. Você entendeu? É a graça. É a revelação da graça. E a revelação da graça, cara, é o que vai te fazer triunfar. Não, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. Não, Jesus levou o meu pecado na cruz. Glória a Deus que eu sou liberto do pecado. E a palavra diz, foi para a liberdade com que Cristo vos libertou. Eu e você somos livres por completo do pecado. Somos livres. Vamos fazer um negócio aqui de irmãos. A Bíblia diz para a gente confessar os nossos pecados. Quem aqui hoje tem passado por vícios e travas em pecados, comenta assim, ó. Eu acesso a graça de Deus. Escreve aí, eu acesso. Talvez sua vida está uma vida presa no vício. Às vezes é a pornografia. Às vezes você tá preso e viciado em uma vida que Deus não tem para você. Escreve aqui nos comentários de forma profética. Putz, vão olhar para mim e vão julgar o meu pecado. Irmão, isso aqui é um negócio de Deus, cara. A gente tá junto, conectado. O povo de Deus está conectado para vencer. Então escreve profeticamente, escreve assim, ó, eu acesso a graça de Deus. Porque quando você acessa a graça de Deus, você vai triunfar sobre o pecado. Aquilo que vem escravizando você não vai mais escravizar, porque você a partir de hoje vai aceitar a graça de Deus. Escreve aí, eu acesso a graça de Deus. Esse é o tempo da gente anunciar e falar da bondade do nosso Deus. Romanos capítulo 2, verso 4 diz assim, a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Não é você chegar e falar assim, cara, eu vou lá, eu vou vencer o pecado, eu me arrependo, Deus, eu me arrependo. Quando você chega na pessoa de Jesus, você conhece a bondade dele, ele vai te conduzir ao arrependimento. Ele vai te conduzir ao arrependimento. E arrependimento, para quem não sabe, é uma mudança de mentalidade. O arrependimento não é, meu Deus, eu não quero mais. Não, arrependimento é você mudar sua mentalidade. E como é que tu vai mudar tua mentalidade hoje? Conhecendo a graça de Deus, conhecendo a bondade de Deus. Se aproxime de Deus, se aproxime de Cristo. Eu acesso a graça de Deus, glória a Jesus Cristo pela vida de cada um aqui. Que você vai acessar o Senhor e a sua vida vai mudar. E a partir de hoje, fala assim comigo, a partir de hoje, a minha vida começa a entrar numa nova fase.
Repete assim bem alto, fala assim: a partir de hoje eu acesso a graça de Deus. Repete assim: a partir de hoje eu acesso a graça de Deus e triunfo sobre o pecado. A mensagem do reino de Deus é uma mensagem de triunfo, é uma mensagem de vitória. Próxima live eu vou falar para vocês sobre negar a si mesmo e tomar sua cruz. Todo mundo já ouviu isso. Nega-se a si mesmo e tome sua cruz. Sabe o que Paulo fala? Não, mas Jesus que falou isso. Sim, mas Jesus, você precisa entender que é o seguinte: Jesus viveu debaixo de uma velha aliança. Quando Jesus ele morre, ele ressuscita, ele estabelece um novo tempo, uma nova fase para o povo de Deus. Então tem coisas que Jesus falou que não é pra gente hoje, porque não estava debaixo da nova aliança. Sabe o que Paulo fala? Para você mudar, já vou te dar um spoiler. Pedrão, preciso negar minha cruz. Vamos ler a Bíblia. Gálatas 2:20 diz assim: negar a si mesmo, tomar minha cruz. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Sabe qual é o maior problema do povo de Deus? Muitas das vezes, você tem que negar a cruz, leva as cruzes nas costas. Você já não percebeu que você foi crucificado com Cristo? Não, Pedro, mas eu tenho que matar a natureza todos os dias. Cara, você tem que acessar essa nova natureza, declarar todos os dias que você já é uma nova natureza. Ou tua vida é o quê, cara? Você vai ficar morrendo, vivendo, morrendo, vivendo, morrendo, vivendo. Que vida é essa? Você foi crucificado com Cristo, ponto final. Morri com Jesus. Agora não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ponto final. Então o negócio de tomar sua cruz, hoje debaixo da nova aliança, para nós serve de qual forma? Já fomos crucificados com Cristo. Eu vou ser muito sincero e direto com vocês. O que o Satanás ele quer é que a gente viva uma vida miserável. Não, eu sou um sujo. Satanás quer que você viva isso. Porque enquanto a sua voz reclama e proclama que você é um miserável, que você é um sujo, que você é um incapaz, você realmente será um incapaz na terra. Mas quando a sua voz e você começa a declarar que o Senhor em você é o suficiente, quando você começa a declarar que você foi crucificado com Cristo e é Cristo que vive dentro de você, você vai se tornar eficiente nessa terra. Onde você for, vai uma nuvem com você assim, ó, as pessoas serão alcançadas para a glória de Deus. Isso é o mais importante. Eu e você, nós temos um chamado de revelar a bondade, o cuidado, a graça e a fidelidade do nosso Senhor. Esse é o nosso chamado. Proclamar a Cristo, ensinar a Cristo, falar do amor de Deus para todo mundo. Não, mas vamos confrontar, vamos falar que os outros vão para o inferno. Cara, essa é a coisa mais esdrúxula, mais sem noção do mundo, velho. Você quer pregar o evangelho ensinando e falando, não, você vai para o inferno porque você é um miserável. Você é um hipócrita, você que fala isso. Você é um mentiroso. Porque você está tratando o pecado do outro como se fosse pior do que o seu pecado. Pecado é pecado. O fato é, cada pecado tem sua consequência diferente. Tem uns que trazem uma consequência a mais, tem uns que trazem consequência a menos. Mas o pecado é o pecado, irmão. E você continua tendo pecado, mesmo sendo perdoado. Então você não tem que tratar os outros de uma forma mal. Você está entendendo? Muda a mentalidade. E para a gente finalizar, estou quase finalizando. Vamos ler a história de Zaqueu. E eu vou passar 3 chaves importantes para você fluir na bondade de Deus. Então, Lucas capítulo 19 diz o seguinte. A gente vai ler a história de Zaqueu. E eu quero que sua cabeça ela mude a partir de hoje. Capítulo 19, do 1 ao 10. Gente, depois eu vou ter um tempo para responder vocês, tá? Eu só não respondo os comentários porque quando eu tô falando de alguma coisa aqui, eu tô com a cabeça aqui. E se eu parar para ler, eu vou esquecer o que eu tô falando. Mas a palavra diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Presta atenção, esse homem é rico.
Não, mas todo rico vai pro inferno, não passa no buraco da agulha, é um camelo, não sei o que lá. Zaqueu era rico, meu irmão. Aí a palavra diz assim, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de estatura pequena não conseguiu por causa da multidão. Zaqueu é um pequeno. Zaqueu é um miserável. Zaqueu é um incapaz. Esse é quem Zaqueu é. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Cara, aí eu te faço a pergunta. Zaqueu, ele era um pecador, ele era um ladrão, chefe dos publicanos. Ele era um homem rico e provavelmente, certamente a riqueza dele era uma riqueza errada, era uma riqueza que ele produziu roubando os outros, por meio dos impostos e por aí vai. E aí por que Jesus não falou assim, toma sua cruz e vamos lá? Nega-se a si mesmo, você é um miserável, toma sua cruz. Jesus não falou isso. Mas Jesus olhou Zaqueu e falou, se esse cara, ele é pequeno, ele subiu numa figueira para me ver, ele está com o coração aberto. Aí Jesus fala assim, desce logo aí e a gente vai jantar na sua casa. Quem vive pela lei não tem a capacidade de explicar o que aconteceu aqui não, filho. Quem vive pela lei já está apontando, não, Zaqueu, seu miserável, seu pecador, se arrependa. Não é verdade? Quem é legalista vai apontar para Zaqueu e vai falar, você é um miserável, você é um sujo, desce logo. Mas a graça de Deus, ela é tão profunda que Jesus não teve que mandar ele negar a si mesmo. Mas Jesus olhou para Zaqueu e falou, desce depressa, vamos para sua casa. Aí o que Zaqueu falou? Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Como? Ele fala tanto da justiça de Deus. Jesus é a imagem de Deus. E por que ele está na casa de um pecador? E Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa eu extorquir de alguém, eu devolverei 4 vezes mais. A gente não vê na passagem Jesus falando, Zaqueu, eu cheguei, nega a si mesmo, vai lá, tira isso aqui da sua vida, devolve para os pobres. Jesus não falou isso a Zaqueu. Mas o fato de Jesus demonstrar o seu amor para Zaqueu fez Zaqueu olhar para si mesmo e falar, cara, essa vida de pecado não é a vida que Deus tem para mim. Eu não quero mais pecar, eu não quero mais viver assim. Então Jesus, o que eu roubei, o que eu extorqui dos outros, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí a gente percebe a palavra se concretizando, porque a Bíblia diz, a bondade de Deus leva ao arrependimento. Como que eu vou vencer o pecado? Cara, não é você olhando para o pecado e falando, cara, eu sou o cara, eu vou ficar livre do pecado. Grande parte dos pregadores apontam para isso o tempo inteiro. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que começar a parar de fazer isso, você tem que parar de olhar aquilo, tem que parar, tem que tomar sua cruz, tem que vencer isso, tem que vencer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Como que um miserável pecador que era Zaqueu se arrependeu de verdade? Porque a graça de Deus, o amor de Jesus chegou no coração dele e ele olhou e falou assim, eu não quero mais pecar. Você só vai vencer o pecado quando você deixar o Senhor falar do seu coração e ele demonstrar a sua bondade, a bondade dele dentro de você. Aí a vitória sobre o seu pecado, meu irmão, ela não é uma vitória só, é um triunfo. Cara, recebe essa palavra na manhã de hoje. Seja como Zaqueu. Vamos todo mundo escrever isso? Eu também vou escrever. Eu vou escrever assim, ó. Eu sou Zaqueu. Escreve aí. Eu sou Zaqueu. Escreve aí nos comentários. Eu sou Zaqueu. Eu sou Zaqueu. Eu estava vendo aqui, abri agora no computador para pesquisar o significado do nome. O nome Zaqueu tem origem hebraica, Zakai, e significa puro, justo e inocente, refletindo pureza e retidão moral. Mesmo sendo publicano, cobrador de impostos que buscou Jesus se arrependeu,
transformando sua vida, se tornou um exemplo de redenção. Caramba, mano. Significado: justo, puro, inocente, o que tem pureza, retidão. Que forte. Escreve aí: eu sou Zaqueu. Não, Pedrão, mas Zaqueu era um pecador, mas ele era um pecador que recebeu a graça e ele não voltou mais para a origem do pecado. Ele não extorquiu mais os outros, mas ele devolveu. Cara, a religiosidade sempre vai apontar para orgulho humano. Sempre. A religiosidade sempre vai apontar para o que você pode fazer, o que você consegue fazer para Jesus. Mas só o Espírito Santo te faz viver uma vida de retidão. Só o Espírito de Deus. Pedrão, eu comecei a prestar mais atenção aos seus vídeos e minha vida mudou. Glória a Deus, meu irmão. Me sinto cheio da graça. Eu sinto que Deus está agindo. Glória a Jesus. Tamo junto, reis. Fico muito feliz. Glória seja dada ao bondoso Deus. Eu sou Zaqueu. Fala assim na sua casa. Fala assim: eu sou Zaqueu. Alguém miserável, pecador, que foi querer conhecer quem era Jesus e recebeu a revelação estrondosa, maravilhosa. Eu sou Zaqueu. Eu sou Zaqueu. Eu sou um pecador miserável, mas salvo pela graça. E é a graça que me faz triunfar e não ser mais escravo do pecado. Ai, ai. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Mais uma vez eu vou revelar, vou falar para você. O que vai fazer você vencer o pecado não é eu sou o cara, eu consigo. Não, é você olhar para Jesus e falar: eu sou um miserável, mas o teu amor ele sustenta o meu coração e eu venci o pecado. Pedrão, isso que você falou é pouco falado nas igrejas. Sim, é pouco falado. Porque é mais fácil você chegar na igreja, chegar e falar para o pessoal: você é um sujo, pecador, você tem que fazer isso. É mais fácil fazer isso. Mais difícil para o povo é você ensinar assim: se achegue nos pés de Jesus, receba a bondade dele. Então, cara, creia nessa palavra, creia nesse entendimento. O PCzinho tá falando se eu tenho alguma coisa para te revelar. Estou revelando a palavra. Essa é a palavra revelada, meu irmão. Essa é a palavra revelada. 3 chaves para fluir na bondade de Deus. Vamos finalizar a live. Escreve aí, 3 chaves. Escreve no seu caderno. Vou te falar quais que são as 3 chaves para você fluir na bondade de Deus. Para você fluir nessa vida de verdade. Primeira chave: olhe para Cristo. Uma vez eu estava conversando com a pessoa fala: mas cara, Deus é irado, Deus se explode lá com todo mundo. Só que você precisa entender o contexto de cada coisa. Você sabia que Jesus ele é a imagem de quem Deus é? Colossenses capítulo 1, verso 15 diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. O que significa isso? Jesus reflete quem Deus é de verdade. Você vê Jesus amando, você vê Jesus curando, isso revela quem Deus é. Pedrão, dá um exemplo do tamanho da bondade de Deus. Eu dou, velho. Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que Deus fez foi cobrir eles. A Bíblia diz que ele matou um animal e vestiu eles com peles. O que isso revela? Provavelmente o animal era um cordeiro, cara. Isso já revela sobre Cristo. Cara, o amor de Deus é uma parada tão grandiosa, velho. É uma parada tão maravilhosa, tão imensurável, tão difícil da gente entender, tão difícil não, tão simples da gente entender. Então, olhe para Cristo hoje. Eu quero vencer o pecado. Primeira coisa, olha para Cristo. Que seus olhos sejam completamente cheios, que seu coração seja completamente cheio de Cristo. Tem gente que está olhando a lei, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. A lei ela vai revelar quão sujo você é, quão pecador você é e quão incapaz você é de fazer as coisas que são certas para Deus. É isso que a lei revela. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Depois você lê 1 Coríntios 15, está lá escrito isso. A lei revela o tamanho do pecado. O que revela a justiça? Jesus. Revela que você é justo perante a Deus.
Essa é uma revelação muito profunda. Segunda chave, peça auxílio ao Espírito Santo. Então, 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 diz o seguinte. Diz que nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O que Deus está te dando hoje? O que Deus está te mostrando? A graça, o perdão, o amor. Pedrão, não consigo entender muito bem isso. Então, peça para o Espírito de Deus te revelar, te ensinar. Que é Ele que te ensina a respeito dessas coisas. Jesus deixou alguém tamanho dele, cara, para sentar e estudar junto com você, para te revelar a palavra. Você sentar e falar assim, Espírito Santo, me revela. Aí aqui a gente está lendo. Eu fiquei uns 3, 4 dias que eu quase não lia nada na Bíblia, eu ficava só lendo essa passagem. O Espírito Santo, ele nos revela o que Deus nos deu gratuitamente. Cara, se você entender o tanto de coisa que Deus te deu por causa de Cristo, velho, a sua vida, ela se torna uma vida... Você se tornará um terror para o inferno. Essa é a realidade. Terceira chave, transborde esse amor. A palavra diz, aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que significa isso? Quem crê em Cristo, flui rios de água viva dentro. O amor, ele flui de verdade no coração dessa pessoa. E esse amor, ele alcança os outros. Como que eu vou fluir na bondade de Deus? Como que eu vou fluir no poder de Deus? Como que eu vou fluir no perdão? Como que eu vou vencer o pecado? Olha para Cristo. Olha para Cristo. Que seus olhos, eles olhem para Cristo. Que você olhe para Cristo. Segunda chave, peça auxílio ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina sobre a graça, me ensina sobre uma vida de justiça. Espírito Santo, me ensina a viver livre do pecado. Terceira chave, transborde esse amor. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Não, mas eu sou tão incapaz, eu não consigo vencer isso. Olha para Cristo e fala assim, Espírito Santo, eu preciso de ajuda. Mais uma vez eu vou te falar, cara, a religiosidade, ela fala assim para você. Faz isso, faz aquilo outro. Só que Cristo fala assim, chega aí, vamos jantar. Aí você olha e fala, como que o Senhor vai se aceitar junto comigo? Logo eu sou tão sujo, incapaz. Aí é nesse ambiente que o Senhor, ele cobre o seu pecado e você triunfa sobre ele. Sou cristão e comecei a ler a Bíblia hoje. Pesquisei um plano bíblico e planejei algumas coisas para começar a ler. Tem alguma dica para melhorar meu momento de leitura? Evite as distrações, leia com muita calma, que a Bíblia é um livro que você lê com o Espírito Santo do lado, então ele vai te revelar muita coisa. E comece em João, comece em Marcos ou João, comece no Novo Testamento. Vai ser melhor. Você vai entender mais a palavra. Vai chegar uma hora que você vai olhar, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Vai chegar uma hora que você vai entender quem é Cristo. E você vai entender quem é você em Deus também. Você vai abrir Gênesis e você vai ver Jesus. Você vai abrir Êxodo, você vai ver Jesus. Eu estava lendo o Êxodo e conta muito sobre Moisés. E Moisés, ele é um tipo de Cristo. Tem uma hora que fala da água suja. Moisés joga um galho na árvore e a água se torna purificada. Isso fala sobre Cristo. Ele é a videira. Isso é muito profundo. Vamos orar para a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse amor. Obrigado pelo seu poder, obrigado pela sua graça, pelo seu favor que é revelado em nossos corações na manhã de hoje. Que onde quer que a minha voz esteja chegando nesse momento, Pai, que o Espírito Santo traga clareza no coração das pessoas. O Espírito toca no coração dessas pessoas. Flua em poder por meio da minha vida e alcance os mais miseráveis, alcance os mais sedentos da sua palavra. O Espírito de Deus, aqueles que estão enfermos, sentindo dores, os ansiosos, traga agora, em nome de Jesus, paz, clareza, confiança, força, alegria. Produza no coração dessas pessoas uma revelação da sua justiça e do seu amor. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar, por nos revelar a palavra. Obrigado, Espírito Santo, por fazer presente com a gente nesse momento.
Nós agradecemos por tamanho do teu amor, pelo tamanho do poder, pelo tamanho da graça do Senhor que o Senhor nos revelou, pois o Senhor veio e nos mostrou que não veio para o dia da vingança. Agora não é o dia da vingança, mas é o ano aceitável do Senhor, é o ano da graça. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Ore, a minha mãe está grávida. Glória a Deus pela sua mãe, meu irmão. Vai vir uma bênção, seu irmão vai ser uma bênção. Que a palavra do Senhor, ela permaneça no seu coração. É isso aí, ó. Depois da live eu vou treinar. Aqui tá chovendo, mas vou treinar mesmo assim. É isso aí. Vamos pra cima. Cara, se eu fosse entrar no time de baúzinho, no meu sonho, me tornar jogada de futebol. Não entendi, meu amigo. Amém, irmãos? Tamo junto. Valeu, Monteiro. Deus tem grandes coisas pra nós. Amém. Quando é a próxima live? Quando é que vocês querem a próxima live? Escreve aí. Quando que vocês querem a próxima live? Deixa o rio fluir, meus irmãos. Deixa a justiça de Deus penetrar no seu coração. Pedrão, a vida de Deus é um fardo. E eu não sei que vida que você está vivendo. Para mim é uma alegria, uma leveza que só. Não, você está vivendo errado, porque tem que negar a si mesmo. A minha natureza carnal, ela foi crucificada com Cristo. Não é que eu não tenho mais vontade pecaminosa, mas é que hoje meus desejos estão rendidos a Cristo. E eles são obrigados a obedecer Jesus. Amanhã, você já quer live amanhã? Suas notificações estão tudo ligadas. Que alegria. Eu estou pensando em fazer o seguinte. Eu estou pensando em fazer tudo lá no YouTube. Abrir aqui no Instagram, mas fazer lá no YouTube também. Fica atento, porque é o seguinte. Se eu for fazer live amanhã, eu acho que eu vou fazer, tá? Não vou prometer nada a vocês. Mas se eu for fazer live amanhã, eu vou postar no meu story. Então fica atento aí nas minhas redes sociais. Não sei quem é meu inscrito no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que é só para ensinar sobre a Bíblia. Inscreve lá, ó. Eu tenho 2 canais no YouTube. Eu botei aí, ó. PP Inácio 2, vai aparecer o meu canal espiritual. Tem um vídeo meu falando do meu testemunho, como que eu conheci Jesus. Ó, o Gu, saudade de você, irmão. Você tá brilhando aí que eu sei, cara. E o agir de Deus está sendo sobrenatural na sua vida. Glória a Deus. Qual que é o meu YouTube? Esse aí, ó. Deixa eu abrir aqui no computador para mostrar para vocês. Eu quero fazer tudo no YouTube. Salve pro Elias. Eu quero fazer tudo no YouTube. E eu tô com um canal lá. Tem 2 vídeos no meu canal espiritual. Eu vou mostrar para vocês como é que lê a Bíblia. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode viver uma vida para Deus, como é que a gente pode fazer devocional. Tudo isso eu vou mostrar. Ó, é um YouTube chamado Pedro Inácio, Vida do Reino. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A gente tá crescendo, tem canal, não tem nem um mês e já tem 149 inscritos. Tem 2 vídeos, PP Inácio 2, Pedro Inácio, Vida de Reino. Então você vai ver aqui, ó, meu testemunho, como que eu conheci Jesus. Você vai ver vídeo mais aí. E tem um monte de shorts, de cortes aqui, ó, com bastante visualizações. O pessoal tá acessando, tem bastante gente gostando. E a gente vai fazer história nesse canal. Esse canal vai chegar muito longe para a honra e glória do nome de Jesus. Então, se você quer aprender mais da Bíblia, cara, vai sair uma série de vídeos lá. Vai ser um canal gigante para a honra e glória de Deus. Tá bom, meus irmãos? Se inscrevam lá também para me dar um apoio, para vocês evoluírem. E a princípio, se eu conseguir, eu vou fazer uma live amanhã lá. Senão eu apareço aqui. Beleza, meus amados? Tamo junto. Tenha um dia abençoado no nome de Jesus Cristo. Amém? É nóis.